Queridos amigos, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma imersão numa grande obra da música clássica. A obra que estudaremos hoje é a Rapsódia sobre um tema de Paganini, do grande compositor russo Sergei Rachmaninoff, uma obra-prima sua. Esse título, Rapsódia, representa um estilo de composição de total liberdade. A Rapsódia não tem nenhuma regra pré-estabelecida de estruturação da composição. O compositor fica livre para compor e estruturar a sua Rapsódia como ele quiser. Rachmaninoff viveu entre 1873 até 1943. Ele foi considerado um romântico tardio. Ele viveu os últimos anos do século XIX e viveu as primeiras décadas do modernismo. De grande talento e grande conhecimento musical, quando ele compôs sua Rapsódia sobre um tema de Paganini, era o ano de 1934. E ele escolheu essa modalidade para poder ficar livre e compor da maneira que ele queria. Escolheu sua própria técnica de composição, que é a variação sobre um tema musical. Nessa técnica, o compositor escolhe um tema musical, uma melodia curta, e desenvolve uma série de variações com aquelas notas, com aquele tema que ele escolheu curtinho. E isso mostra a genialidade e a grande categoria técnica dos grandes compositores. Rachmaninoff compôs 24 variações sobre o pequeno tema de Paganini. Isso foi em 1934. Em 1932, Rachmaninoff começou a construir uma casa de verão na Suíça, no Lago Lucerna. Ele contratou um arquiteto suíço que fez um projeto modernista, à época daquele momento de Rachmaninoff, e privilegiou a vista deslumbrante do Lago Lucerna e das montanhas que o cercavam. E o próprio Rachmaninoff e sua esposa Natália escolheram o terreno no cantão de Lucerna para construir essa casa que eles procuraram tornar. Eles estavam em busca de um refúgio tranquilo, inspirador para o compositor, e colocaram o nome de Vila Senar. Formaram esse nome com as iniciais dos dois, Sergei Rachmaninoff e Natália Rachmaninoff. Isso representa o grande amor que existia entre eles e o grande vínculo emocional que os dois tiveram com essa residência na Suíça, onde eles passaram muitos verões, até o ano de 1943, que foi o ano de falecimento de Rachmaninoff. Vamos começar entendendo a fonte de inspiração de Rachmaninoff, que é a obra de Paganini. Paganini, esse grande compositor e violinista italiano, compôs seus 24 caprichos para violino solo entre os anos de 1802 e 1807. Eram tempos um pouco complicados. Vamos voltar para essa época. Deixamos Rachmaninoff em 1934 e vamos para os primeiros anos do século XIX. A Revolução Francesa trouxe um declínio muito forte das cortes e da igreja, que eram as mantenedoras da música. A partir do século XIX, nós vamos ver pela primeira vez quem vai pagar pelo trabalho dos músicos. Será a classe média da época, que recebeu o nome de burguesia.
é para essa classe que os músicos vão se voltar e vão fazer a sua produção artística. Era uma plateia, um público que precisava ser conquistado. Essa época de Paganini foi o precursor da era dos showmans. Ele abriu esse caminho e os primeiros surgiram. Ele e Liszt, que foram os verdadeiros showmen da época desse início do século XIX, que encantaram a todos com altíssima técnica, altíssima execução de seus instrumentos, o violino e o piano. E o Capricho número 24, Rachmaninoff escolheu por ser de grande dificuldade técnica e de grande intensidade. E nós vamos abrir nossa aula ouvindo essa maravilhosa obra de Paganini com um dos maiores violinistas da atualidade, o russo Maxim Vengerov, que vai tocar esse Capricho número 24, uma peça curta. Foi o que surgiu depois da Revolução Francesa, no período dos músicos procurarem conquistar esse novo público. As peças curtas, pequenas, novos nomes surgiram na música, os caprichos, as rapsódias, os noturnos, obras curtas, mas intensas, de grande expressividade e de grande dificuldade técnica. E Vengerov vai se apresentar para nós no seu violino Stradivarius de 1723, com tal perfeição de técnica e tal expressividade que nós vamos ver algumas vezes romper algumas cerdas de seu arco. Ele está se apresentando no Festival de Música de Nyon, na Suíça, em 2014.